Now I know what it feels like to be God. E mais um dia, 31 de outubro, aqui Halloween, para nós falarmos um pouquinho sobre uma história de terror do Batman. Essa data que não é tão famosa para nós brasileiros, ela é muito mais uma data comemorativa lá nos Estados Unidos, mas ainda assim passou-se a comemorar no Brasil, uma data um tanto quanto industrializada, onde nós podemos então desfrutar de momentos aí envolvendo terror, né, o horror. E meus amigos, o Batman é um personagem que tem inúmeras histórias e já foi retratado de várias versões, inclusive ele tem Elseworlds, tem histórias aí onde ele enfrenta monstros clássicos da literatura. Tem aquela história famosa do Batman Vampiro, que é um Elseworld que eu sempre trago aqui no canal, que é uma das melhores versões aí que nós temos do Batman sendo uma espécie de monstro. Batman enfrentou o lobisomem, Batman já esteve no Egito Antigo aí com as múmias, enfim, o Homem-Morcego tem muitas dessas histórias. Inclusive, o Batman também tem uma história que envolve o monstro de Frankenstein. Caso você não conheça, Frankenstein é a obra escrita pela Mary Shelley, escritora britânica nascida em Londres, que foi publicada em 1818. O romance basicamente mostra então o Dr. Victor Frankenstein criando um ser com diversas partes e corpos de outras pessoas, dando vida então a um monstro, conhecido como o monstro de Frankenstein. Talvez uma das versões mais populares, mais cultuadas que está no imaginário das pessoas é o monstro de Frankenstein, adaptado pela Universal para o filme de 1931, dirigido por James Whale, onde nós temos Boris Karloff sendo o monstro de Frankenstein, naquela versão clássica onde o personagem tem uma cabeça quadrada e os eletrodos no pescoço, que sempre quando o personagem é retratado para alguma obra, desenho animado, quadrinho e assim por diante, geralmente esse aspecto, essa interpretação de Boris Karloff que é colocada dentro da adaptação. E a adaptação de Frankenstein que envolve o nosso Homem-Morcego se chama Batman, o Castelo do Morcego. Quadrinho publicado em dezembro de 1994 nos Estados Unidos, escrito por Jack C. Harris e desenhos de Bo Hampton. Sendo que no Brasil esse quadrinho saiu em outubro de 2001 pela editora Mitos. É uma adaptação que não é tão literal à obra da Mary Shelley ou mesmo o filme clássico de 1931, mas que traz um aspecto sombrio da figura do Homem-Morcego que vale a pena a gente falar aqui então no dia de Halloween. Antes de eu fazer o resumo da obra aqui, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar ele a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui do canal e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo do morcego, inclusive para descobrir histórias de terror do Batman. A história então vai começar no sul da Alemanha em 1819, quando alguns ladrões mascarados com uma pistola tentam roubar uma carruagem na estrada para Ingolstadt. É nesse momento então do assalto que aparece uma figura imponente com orelhas de morcego atrás do ladrão e arranca sua cabeça, dando oportunidade então para a vítima e o motorista da carruagem fugirem para uma pousada próxima, sendo que lá eles contam para os habitantes locais sobre o ocorrido e são recebidos com ceticismo e acusação de alcoolismo por um dos habitantes da pousada que se chama Dr. Strauss. Essa história é ouvida também pelo jovem Dr. Bruce Wayne, que dá uma desculpa e vai embora. Bruce Wayne então chega na sua casa em um castelo e conta para Alfredo, o seu criado corcunda, sobre o fato do monstro estar atacando novamente. É então que o nosso protagonista Bruce Wayne relembra a sua juventude e a noite que seus pais morreram. Eles estavam comemorando a promoção de seu pai, Dr. Thomas Wayne, na universidade local, voltando de uma peça de teatro. Foi aqui um salteador mascarado usando uma máscara semelhante a um cadáver tentou roubar a carruagem, tendo como consequência então a morte dos pais de Bruce, fazendo com que o garoto jurasse matar o homem que matou seus pais, decidindo se tornar médico para seguir os desejos de seu pai. Tempos depois, na universidade local, Bruce Wayne tornou-se então conhecido por seu comportamento frio e pesquisas que eram tanto quanto caras. Sua única relação social era com a sua amada Julia Lavenza, que morava em Nápoles com a sua serva, a senhora Martilina. Recebendo uma carta surpresa um dia, percebendo que Julia estava a caminho, nosso protagonista corre para salvar os perigos da estrada para Ingolstadt, percebendo então no caminho que o assalto estava em curso, envolvendo então a sua amada Julia e partindo para salvá-la, espancando um dos assaltantes quase até a morte. Ato esse que é só impedido pela Julia. O ocorrido então é relatado pelos dois ao burgermestre Gordon, que suspeita que pode haver uma conspiração maior em ação. O Dr. Seltonson levanta suas preocupações em relação ao orçamento da universidade. Relato esse dirigido ao Bruce, fazendo então com que o nosso protagonista anuncie que começará a conduzir todas as suas pesquisas em um castelo particular, podendo ele financiar exatamente os experimentos que ele queria fazer. Eis então que o Bruce convida o Dr. Seltonson para revelar qual era seu trabalho secreto. No castelo particular de Bruce, então, Seltonson acaba dando de cara com uma criatura meio morcego, meio cão, que era um dos experimentos de Bruce. Bruce explica que enquanto estudava energia biológica e eletricidade para seu possível uso na ressurreição de pessoas, ele descobriu como isolar a energia para traços de espécies individuais.
A transferência dessas energias permitiu que ele criasse um animal de caça ideal que ele chamava de seu cão de estimação como Bat-Hound, ou Bat-Cão. Bruce acredita que essa tecnologia pode ajudar muitas pessoas, mas Celtonson condena como imoral e blasfema esse tipo de atitude, fazendo com que Bruce se sinta mal pelo trabalho que estava realizando. Posteriormente, Alfredo acaba sem querer descobrindo uma rachadura no chão do castelo, que o faz então cair para o subterrâneo do castelo. Esse local descoberto levava então para os cofres de anatomia da universidade, onde Bruce é surpreendido ao descobrir amostras de corpos humanos que estão preservados há mais de 15 anos. Ele encontra o cérebro preservado de seu pai e rouba ele para voltar ao castelo. Bruce explica ao Alfredo que ele usará suas descobertas para construir um corpo perfeito e em seguida vai transplantar o cérebro de seu pai para esse corpo. Após montar então o corpo e colocar o cérebro de Thomas Wayne, durante uma tempestade eles erguem o corpo contendo o cérebro até o telhado, onde ele é atingido por um raio. A criatura então ressuscita, mas parece não ter mente e ter medo de luz, o que faz com que Bruce tema que o cérebro de seu pai tenha se degradado com o passar do tempo, destacando que a experiência então foi um fracasso. No dia seguinte, ao conversar com Bruce Wayne, o Dr. Celton confidencia ao nosso protagonista que havia desenvolvido uma solução que permitia preservar por muito tempo parte de corpos humanos, como por exemplo o cérebro de Thomas Wayne. Essa conversa então faz com que Bruce perceba que ele não havia conseguido compensar a lesão cerebral que havia ocorrido no assassinato de Thomas Wayne e decide trabalhar novamente no corpo do seu pai. Raciocinando que seu pai é prejudicado pela luz e tem medo do escuro, ele cria uma fantasia de morcego e injeta energia de morcego em seu pai para ajudá-lo a superar esse medo. Isso acaba tendo o efeito colateral de transformar a cabeça humana de seu pai em um morcego. O monstro então repetidamente revive seu estupor e grita, colocando a máscara de morcego depois de ver seu rosto horrível no espelho e foge noite adentro. Semanas depois então Thomas Wayne está causando medo nos corações dos malfeitores que tentam fazer os assaltos nas ruas escuras da cidade. Bruce e Alfredo procuram desesperadamente o corpo de Thomas Wayne, o monstro que eles haviam criado. Ao conseguir rastrear o monstro, eles encontram ele atacando um salteador de estradas, um ladrão, que Bruce acaba reconhecendo como o homem que matou os seus pais no passado. Bruce grita então com o monstro para ele não matar o homem, que acaba fugindo após insinuar que pode estar trabalhando para alguém, que a morte de Thomas e Martha Wayne não foi um mero acaso. Bruce lamenta o horror que ele apresentou ao mundo, mas se conforta porque pelo menos Julia está segura. Thomas, a quem Bruce agora se refere como o Homem Morcego, foge do castelo novamente e rapta Julia imediatamente. Alfredo e o Batcão também são capturados por um grupo invisível na floresta. Bruce pondera sua responsabilidade de parar o monstro sobre seu desejo de buscar vingança contra o assassino de seus pais. Ele decide que deve agir para salvar vidas. Eis então que Martiliana chega para explicar porque o monstro levou Julia, e Bruce então cavalga para salvá-la. Ele é parado na estrada por uma multidão carregando tochas e armas, liderada pelos seus colegas Dr. Gruber e Dr. Strauss. Eles o acusam de criar o monstro e o culpam pela violência perseguindo. Bruce abandona seu cavalo para confundir a multidão e rastreia o monstro até o laboratório do Dr. Celton. O Dr. Celton então estava preparado para fazer experimentos em Alfredo capturado e seu lacaio, o Sr. Von Kloster, o homem que matou os pais de Bruce. Eis então que o nosso protagonista quebra a janela e agarra o Dr. Celton, mas o vilão acaba destacando que era tarde demais para interromper o experimento. Ele explica que a sua solução de preservação é extraída de cérebros vivos, e ele tem montado o grupo de vilões que ataca as estradas locais para fornecer ele suprimento contínuo dos corpos humanos. Ele também lhe dá máscara de cadáveres como subproduto do seu trabalho. Thomas Wayne se opôs à busca de seu conhecimento médico em detrimento da moralidade, o que fez então com que o Celtonson pedisse que ele matasse Thomas Wayne. Lá fora, a multidão que se aproxima é confrontada pelo Burgmaster Gordon. Ele os convence de que Bruce é inocente, fornecendo evidências de que Celtonson é o verdadeiro culpado, visto que existia um bilhete encontrado em um dos salteadores, uns ladrões com a caligrafia de Celtonson, o que faz então com que a turba maluca vá atrás do vilão. O laboratório do Dr. Celtonson começa a desabar ao redor deles, o que aconteceu de forma proposital, pois o vilão queria esconder os seus crimes. Bruce consegue levar Alfredo e o Batcão para um local seguro, mas antes que eles possam sair, a porta é destruída e Thomas Wayne aparece carregando Julia. Sua cabeça agora está totalmente transformada em um morcego. O Batman, ou Homem Morcego, ataca então o Dr. Celton, que usa cabos elétricos como arma de defesa. Bruce então joga a solução de preservação no Dr. Celton, fazendo com que os cabos o eletrifiquem. O prédio desmorona e o Batman o segura enquanto os outros escapam. O Alfredo então diz que Thomas Wayne realmente estava recuperando a sua humanidade. Ele estava propositalmente levando Bruce a Celtonson. Quase esmagado sobre os escombros, Thomas estende a mão e chama Bruce de filho. O prédio cai em chamas, destruindo Thomas e Celtonson, que ainda estão lá dentro. A multidão chega tarde demais e Gordon pergunta a Bruce se os experimentos profanos do Dr. Celton foram o que destruíram o local. Bruce responde que eles foram a razão da destruição do Dr. Celton, mas que o que destruiu realmente foi o Homem Morcego, o Batman. Eu lembro que eu só tinha lido uma vez essa história do Bat Frankenstein e eu tinha achado mais ou menos ela. Talvez eu não tivesse no clima, talvez não tivesse no momento proposital envolvendo um conto de terror. Relendo essa história para fazer o vídeo de hoje, eu acabei gostando muito mais dela. A leitura foi muito mais prazerosa e eu consegui perceber dentro dos desenhos do Bo Hampton várias homenagens que ele vai fazendo então
por exemplo, ao filme clássico de 1931. Tanto é que em alguns momentos a aparência do monstro do Batman é parecido com o monstro do Frankenstein lá do filme de 1931, do Boris Karloff. E eu acho que um ponto importante dessa trama basicamente é o desenho do Paul Hampton, porque dá todo um clima de terror aqui e dá todo o clima daquilo que a gente imagina que é um conto envolvendo o Frankenstein, né? Por mais que aqui a gente não tenha o nome Frankenstein sendo associado à figura aqui do cientista que é o Dr. Bruce Wayne, ou mesmo na figura do monstro de Frankenstein, ainda assim é que o quadrinho consegue resgatar muito o espírito do que é o trabalho original da Mary Shelley, ou mesmo essas obras, adaptações que a gente vê com o passar do tempo. Então quando você vê todo o experimento envolvendo o corpo sendo elevado e sendo colocado para receber os raios, você tem ali um clima todo soturno que faz com que o leitor consiga entrar no clima do que envolve então o conto do Frankenstein. E o trabalho do Jack Harris, que é o roteirista, também é muito bom. Ele consegue criar muito bem um clima de terror aqui e ao mesmo tempo ele consegue conjugar muito bem o que é a figura, né, o romance do Frankenstein, com o que é também o Batman, né, trazendo os elementos ali dos assassinatos do Thomas e Martha Wayne, colocando o Bruce Wayne como uma pessoa que, tal qual o Batman que a gente conhece, que é solitário, que é frívolo, para ser aquele cientista que tem objetivos nefastos de certa maneira, que na cabeça tem tons nobres, né, como por exemplo o fato de ressuscitar o pai dele, colocar então o cérebro do Thomas Wayne para ser então este monstro de Frankenstein, ou monstro do Bruce Wayne na verdade, né? Então pegar esse elemento onde o Bruce Wayne consegue tirar a essência de animais e transportar para corpos humanos, né, fazer um experimento nesse sentido, acaba então conseguindo trazer essa figura do Batman mesmo para esta obra especificamente e dando um tom também meio anormal para as atitudes do Bruce Wayne. E é interessante que a obra consegue ainda trazer as regras morais do Batman, como por exemplo o fato de não matar, quando o próprio Bruce Wayne pede para que o monstro na verdade não mate pessoas. Isso muito por causa da figura da Julia, que é a amante aqui do Bruce Wayne, que acaba colocando na mente do Bruce Wayne essa questão de não matar, né, a importância de não se tornar aqueles que causaram o mal no passado para o próprio protagonista. Então é um quadrinho que tem um clima diferente em relação às histórias do Batman que a gente conhece. Tanto o texto quanto o desenho, eu acho que principalmente pelo desenho nós temos aqui realmente um clima de terror e um clima que envolve tudo aquilo que a gente conhece então da obra máxima chamada Frankenstein. Pode ser que você que não tenha tanta afinidade com os monstros clássicos da literatura ou do cinema não goste tanto dessa versão aqui desse quadrinho. Não gosto do quadrinho especificamente porque talvez na sua cabeça o Batman misturado com Frankenstein não tem nada a ver. Mas para você que gosta desse tipo de terror, você gosta dos filmes clássicos, você adora o romance da Mary Shelley, pode ser uma obra que seja muito bacana para você, ainda mais se você gostar muito do Batman também. É uma obra que eu acho que é muito propícia para esse momento de terror de Halloween e que pode fazer você entrar nesse clima aí meio assustador. É claro que não, o quadrinho não vai dar susto em você ou coisa do tipo, ele não tá ali para assustar você. Talvez possa assustar um pouquinho, até porque, como eu disse, o Paul Hampton faz uns desenhos ali bem soturnos, ali bem na escuridão, que você consegue ver os traços de terror que a obra quer trazer. Mas ainda assim não é aquele quadrinho de jumpscare, coisa do tipo, até porque eu acredito que o jumpscare tá mais associado para filmes e coisa do tipo. Mas ainda assim é um bom conto de terror que vale a pena você dar uma olhadinha caso você não tenha conhecido esta obra. Infelizmente ela só saiu no Brasil uma vez, foi pela editora Mitos, então você tem que recorrer aos sebos para achar. Como é uma obra que não é muito conhecida, as pessoas não têm muito interesse, pode ser que você ache por um preço bacana por aí. Mas fica a minha recomendação para você dar uma olhadinha nesse Elseworld, nessa realidade alternativa onde nós temos então essa mistura de Homem-Morcego com Frankenstein. O que você achou desse quadrinho? Gostou? Curtiu dessa temática? Vai dar uma olhadinha, ou não, você não gosta de temática, deixa aqui embaixo seu comentário. Bem como me diga aí o que você vai fazer no seu Halloween, no seu Dia das Bruxas. Vai assistir um filme de terror aí? Vai assistir aquele filme de zumbi, fantasma? Ou vai recorrer a clássicos do terror? Tá aqui embaixo seus comentários, quero saber também. Aproveita e deixa nos comentários com o emoji de uma abóbora também para representar então esse Dia das Bruxas. E além disso tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui e feliz Dia das Bruxas ou feliz Halloween. Até ano que vem. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!